aqui é o seguinte, galera, ó. Considere as seguintes instruções. Vamos lá. P. A plantação foi pulverizada. Q. A ração e a vacina das aves. Beleza. No que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta. E que danada é lógica proposicional? Pessoal, é o seguinte, a base da lógica são as proposições, beleza? Então isso aqui é a base, são as proposições, tá? Isso aqui é o básico do básico. Que danada é proposição, professor? Proposição é uma sentença declarativa, tá? Então isso é uma proposição, uma sentença declarativa. Professor, piorou, não sei o que é sentença declarativa. Então vamos lá. Sentença declarativa. Tudo aquilo que você pode dizer que é falso ou verdadeiro, tá certo? Então, qualquer que seja a sentença que você está podendo atribuir um valor, olha aí os valores da lógica. Na lógica a gente não vai trabalhar com números não, pessoal. A gente não vai trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 não. A gente vai trabalhar com isso aqui, ó, com os valores F e V. Tá certo? F para falso e V para verdadeiro. E aqui é até um princípio, tá? Isso aqui é um princípio. Então, ó, princípio. E que princípio é esse, professor? Princípio do terceiro excluído. E o que diz esse princípio do terceiro excluído? Diz que uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira valoração para a proposição, tá certo? Então, isso aqui é a base da lógica. Se você entender isso aqui direitinho, com certeza absoluta você não vai ter dificuldades para estar entendendo todo o resto, tá bom? Bem, então eu mostrei para vocês aí o que é uma proposição, sentença declarativa, aquilo que você pode dizer que é verdadeiro ou falso. Vamos ver uns exemplozinhos aqui de sentenças verdadeiras ou falsas, né? Por exemplo, pessoal, se eu digo Pelé foi jogador de futebol, bem, isso aí é uma coisa que o conhecimento de mundo nos leva a dizer que é verdade, tá certo? Aí é outro ponto. Ou você vai contar com o seu conhecimento de mundo quando forem coisas assim que todo mundo deveria saber, vamos dizer assim, a sociedade toda sabe, ou você vai contar com o apoio do enunciado que vai dizer que algo é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, ou é o seu conhecimento de mundo, quando for coisas que todo mundo deveria conhecer, ou então o enunciado vai dizer, sabendo que tal proposição é verdadeira, sabendo que tal proposição é falsa, tá? Então, no caso aqui, a proposição Pelé foi jogador de futebol. Beleza? Bem, isso aqui você vai botar o valor o quê? Verdadeiro. Todo mundo sabe que Pelé foi jogador de futebol, tá bom? Agora, ó, se viesse pergunta, Pelé foi jogador de futebol? Acabou-se. Isso aí já não é mais proposição, tá? Se viesse exclamação, Pelé foi jogador de futebol, também eu não posso dizer que isso é verdadeiro ou falso. Uma exclamação a gente não pode dizer que é verdadeiro ou falso. Se viesse sem sujeito, foi jogador de futebol. O que é que foi jogador de futebol? Se vier sem predicado, Pelé foi. Pelé foi o quê? Isso tudo são proposições, aliás, não são proposições, tá certo? Além dessas, se você pegar uma sentença desse tipo, 3 mais 2 igual a x. Isso aqui é o que a gente chama, tá até no edital, sentença aberta. Sentença aberta. E o que é uma sentença aberta, professor? É a sentença que você não pode dizer que nem é verdadeira e nem é falso, está em aberto. Ora, 3 mais 2 é igual a x? Depende. Se o x for 5, é verdadeiro. Se o x não for 5, é falso. Como você não tem como dar certeza, está em aberto o resultado. Então, não dá para afirmar nada. Isso é uma sentença aberta, também não é proposição, tá? Além disso, o que mais não é proposição? Aliás, o que eu posso dizer então que é proposição? Se tivesse assim, ó, 3 mais 2 igual a 6. Isso aqui é proposição? Sim. Por que é proposição?
porque você pode valorar. Com certeza isso aqui vai ser falso, porque 3 mais 5 não é igual a 6. Isso aqui, 3 mais 5 é 5. Então, isso aqui é falso, então é uma proposição, porque você pode atribuir um valor, verdadeiro ou falso, beleza? Gente, isso aqui é o básico. Considere a seguinte construção. Considere as seguintes construções. A plantação foi pulverizada. Pessoal, pelo que a gente falou aí, a plantação foi pulverizada e a ração e a vacina das aves, tá? Vamos lá. No que se refere à lógica proposicional, que é isso que eu falei, das proposições, assinale a opção correta. Letra A. P é uma proposição simples, cujo valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Aí a gente tem que analisar essa proposição P aqui. Veja que as proposições são representadas pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Então eu tenho aí P, a plantação foi pulverizada. Pergunto, isso aí é uma proposição? Sim ou não? Me responda aí, eu vou escutar daqui. Ó, escutei, você está dizendo que é uma proposição. Então o que acontece? Ó? A plantação foi pulverizada. Gente, eu posso dizer que isso é verdadeiro ou falso, tá certo? Então dá para afirmar isso aí. Tá certo? Então, isso aqui vai ser uma proposição, tá? A plantação foi pulverizada. Isso aqui é uma sentença declarativa. Veja, não é exclamação, não é interrogação, tá certo? É uma oração com todas as partes, plantação, dizendo que ela foi, tá certo? Então, tudo ok direitinho aqui, eu posso atribuir um valor verdadeiro ou falso, tá certo? Dependendo lá do conhecimento da situação, eu posso dizer que isso é verdadeiro ou falso. Tanto pode receber o valor verdadeiro, pode receber também o valor falso, tá certo? Porque eu não sei lá qual é a realidade, mas com certeza quem está lá pode dizer que a plantação foi pulverizada, é verdadeiro ou falso. Se ela foi pulverizada, é verdadeiro, se não foi, falso, tá bom? Então, a primeira parte, ok. Agora vamos para a segunda, ó. Aqui a gente tem o seguinte... que não é uma proposição, tá certo? Que não é uma proposição. Vamos lá. A ração e a vacina das aves. O que vocês acham? Isso aqui é proposição? Sim ou não? Me diz aí, o que vocês acham? É uma proposição? Tô vendo que a galera aí tá comentando, show de bola. Gente, a ração e a vacina das aves. Está faltando falar alguma coisa sobre essa ração e essa vacina das aves, né? O que? A ração e a vacina das aves, o quê? Cadê o predicado disso aí, né? Então, o que acontece, pessoal? Oração sem sujeito ao predicado não é proposição. Então, que não é proposição. E a gente tem como resposta correta de cara a letra A de amor. E acabou assim, fácil, sem dor nenhuma.